Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a Calvary Campo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos colossenses, capítulo de número 2, dando continuidade à nossa série Reimaginando o Mundo. Nós vamos do versículo 20 até o capítulo 3, versículo 4. Então, Colossenses 2, a partir do versículo 20 até o capítulo 3, versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim: Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade como corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Perceba o que o apóstolo Paulo está falando. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que mais uma vez nos instrua a partir da Tua palavra, com a condução poderosa do Teu Santo Espírito, nos levando não apenas à compreensão daquilo que o Senhor tem a dizer, mas a partir desse poder da ressurreição que atua em nós, gere transformações verdadeiras, aquelas que somente o Senhor pode gerar. Nós te pedimos assim como Tua igreja, e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Na última semana nós analisamos essa porção de texto do capítulo 2, dos versículos 8 ao 19. E só para a gente relembrar, dos versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo, ele desconstruiu uma ideia dos gnósticos. Ele falava sobre aquela filosofia gnóstica e sobre todas as suas dificuldades e a fragmentação da vida. E ele diz, não é isso. Isso nada mais é do que filosofia vazia. E aqui eu não faço uma crítica à filosofia como campo da ciência de maneira alguma, mas essa aparência de reflexão, tá? Essa aparente intelectualidade que na verdade não tem fundamento algum e, sobretudo, não tem convergência naquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não apenas os gnósticos. Nos versículos 11 a 15, ele falou contra o legalismo. Ele falou sobre essa ideia de que nós tentarmos viver a partir da nossa própria força e a partir do nosso próprio mérito, sobretudo a partir de 3 distintivos judaicos, que são circuncisão, dieta e calendário. Paulo diz, não foi para isso que vocês foram chamados. A circuncisão já não cabe a vocês. A circuncisão era um sinal do povo do pacto no Antigo Testamento, mas a verdadeira circuncisão que existe hoje é a circuncisão que acontece no coração e que, como símbolo, se manifesta através do batismo. Como é que vocês provam que vocês são filhos de Deus? Como é que vocês evidenciam publicamente, externamente, que vocês são filhos de Deus? Através da simbologia do batismo. Essa simbologia de morte para a antiga vida e ressurreição em uma vida com Cristo. Também não é por dieta. Não é o que você pode comer ou não pode comer. Aquilo era sombra. A lei cerimonial, não a lei que manifesta o caráter de Deus, os 10 mandamentos, não. Mas essa lei cerimonial, ela não tem valor mais para nós. Porque Cristo é o fim de toda a lei. Isto é, Cristo veio para cumprir a lei. Cristo veio para resolver aquilo que nós, como seres humanos, jamais seríamos capazes de cumprir. E também a questão dos calendários. Não há mais dias sagrados.
O que é mais santo? É o sábado? É o domingo? Não. Santos são todos os dias para aqueles que compreendem a santidade do seu Deus. Então, não era que era sábado e mudou para o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Então, domingo é o dia sagrado. Não. Segunda é sagrada, terça é sagrada. Em que sentido? No sentido que Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele exerce essa soberania sobre a totalidade da vida. E aí ele também vai dizer lá nos versículos 18 e 19, que o caminho também não é o misticismo. Era muito comum, nesse contexto, nessa cidade, tanto em Colossos quanto em Laodiceia, cidade próxima, a qual o apóstolo Paulo cita nessa carta, pessoas tentando viver um evangelho a partir de percepções meramente emocionais, visões. Sabe essa coisa de eu vi, eu tive uma visão, Deus me disse. Meus irmãos, as maiores bizarrices da história surgiram a partir das seguintes expressões: eu tive uma visão, Deus me disse. Eu tenho pavor de quem, com toda a profundidade e talvez até descaramento, dependendo do caso, enche a boca para falar, Deus me disse. Aí eu me pergunto, como? Porque se Deus disse através da palavra, está tudo certo. Mas essa história desse povo que conversa com Deus, e parece que Deus está sempre no pé de ouvido com ele, bom, eu não vejo isso na Bíblia. Realmente não vejo, não com essa a continuidade, com essa frequência. Eu vejo o apóstolo Paulo ouvindo audivelmente, assim, verbalmente Deus, umas 3 vezes na vida inteira, e era Paulo. Era um cara assim, que era chegado dele. Paulo, entendeu? Não sou eu, não é você, é o apóstolo Paulo. Então, tem uma manifestação ali num naufrágio, tem uma manifestação na cadeia. Então, eu tenho profunda desconfiança de quem vive todos os dias falando, Deus falou comigo. Não, aí eu estava na rua, eu falei com Deus, aí Deus me respondeu. Aí eu falei, não, mas peraí, Deus, mas não é assim. Aí Deus falou, não, mas é assim mesmo. Eu falei, rapaz, ou eu devo ter muita falta de fé, ou esse pessoal é muito, mas muito espiritual, ou é caso psiquiátrico mesmo. Eu prefiro crer na terceira opção, porque Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele costuma brincar, dizendo que a gente falar com Deus é questão de teologia, Deus falar com a gente desse jeito é questão de psiquiatria. Então é por aí mesmo. Deus fala, mas através da sua palavra. Não a partir de adoração de anjos, como acontecia ali. E eu não estou dizendo que Deus não pode se manifestar, inclusive audivelmente. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, mas não é desse jeito que o pessoal pensa aí fora, não. Não bastasse isso, agora a gente chega no versículo 20, e o apóstolo Paulo ele vai fazer mais uma crítica. A última desse momento, desse trecho das Escrituras. E agora a crítica é o ascetismo, e explico o que eu quero dizer com isso. O ascetismo ele vem de uma filosofia neoplatônica, neoplatonismo, que basicamente, já vimos isso várias vezes aqui em Colossenses, é uma visão dualista de mundo. É aquela visão de mundo onde, meu Deus, eu sinto que eu até estou sendo insistente nessas percepções, porque eu já tenho falado sobre isso várias vezes, mas eu tô escravo ao texto, então é o que o texto diz, eu tenho que falar. Essa visão dualista de corpo, alma, espírito, sagrado, profano, o que é espiritual, o que é de Deus, o que não é de Deus. É claro que há coisas que são de Deus e coisas que não são de Deus, mas esses ascéticos, eles faziam uma distinção muito assim, carne e espírito como realidades incompatíveis, não viam o ser humano como o ser humano na sua integralidade. Era basicamente o que eles diziam é que se você quiser ascender, daí o ascetismo, se você quiser ascender espiritualmente, se você quiser ser um ser humano mais elevado, mais desenvolvido espiritualmente, você precisa quebrar a prisão da alma, que é o corpo. Então, o espírito é totalmente bom na visão deles, o corpo é totalmente ruim, e você precisa libertar o espírito ou a alma, que já há uma confusão nisso também, do corpo. E como é que você liberta a alma ou o espírito do corpo? Castigando e punindo o corpo. Veja que não há nada novo. E é impressionante, eu falava com uma irmã essa semana, o quanto é impressionante. Às vezes nós temos uma percepção iludida de que nós compreendemos a totalidade do Evangelho, não que alguém tenha compreendido a totalidade do Evangelho, mas nós pensamos estar falando de Evangelho quando, na verdade, a gente está falando de neoplatonismo.
Quando a gente está falando de fragmentação da vida. Quando? Quando a gente faz a divisão entre, por exemplo, igreja e trabalho. Quando a gente faz a divisão, por exemplo, entre espiritualidade e empreendedorismo ou lucro. Como se, por exemplo, você fazer coisas espirituais tivessem apenas a ver com virtude e pobreza, e qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de visão de futuro e de trabalho fosse, na verdade, uma deturpação daquilo que é o Evangelho. Quando, na verdade, nós caminhamos não apenas na fundamentação bíblica, mas na herança dos reformadores. A sociedade ocidental só é o que é fruto da ética protestante, que entendeu que todo ser humano é criado à imagem de Deus, que deve viver para a sua glória e que não apenas para si, mas para o bem comum. Os cristãos na história são responsáveis por quase tudo que a gente vê em benefício da sociedade. Foram os cristãos que fundaram escolas, e creches, e faculdades, e universidades, e uma série de outras coisas para o bem comum e o desenvolvimento da sociedade ocidental como conhecemos hoje. Esse pessoal fazia essa distinção. E às vezes a gente, sem perceber, também faz. Aliás, essa coisa de corpo, alma e espírito, que a gente também acha que é profundamente bíblico, não tem nada a ver com teologia, tem a ver com filosofia. Já ouviu isso? O corpo é carne, espírito é aquilo que fala com Deus, e alma é os nossos sentimentos. Então, você aprendeu errado. Desculpa assim te frustrar de modo tão quase agressivo, mas aprendeu errado. Isso não tem fundamentação bíblica, isso é aristotélico, é platônico, não tem nada a ver. Porque quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, ele sopra o seu espírito, o homem não se torna um aglomerado, fragmentado, não, ele se torna alma vivente ao receber o Espírito de Deus. Portanto, aquele que recebe o Espírito torna-se alma vivente. O que é alma vivente? É a junção do Espírito de Deus que vem com o corpo que ali está. E aí a gente fica nessa confusão, que em nada tem a ver com o Evangelho, e a gente vai fragmentando a vida sem perceber. O apóstolo Paulo vai dizer, não é assim. Não é pelo castigo do corpo, não é pela privação, como aqueles hereges faziam, da comida, da bebida, do sono, do lazer, do casamento. Tudo aquilo que manifestava um possível prazer para a carne, e é claro que há coisas carnais, e é claro que há coisas espirituais, mas nós já aprendemos a distinguir isso. Tudo que emite prazer, comida, bebida, sono, lazer, casamento, alguns teriam alguma controvérsia. Se casamento é instrumento de prazer ou punição. Prazer, amor, eu só quero deixar isso claro. Mas, de repente, alguém pode achar que não. E eu posso fazer aconselhamento quanto a isso. Me lembra muito quando Paulo escreve aos Gálatas, e ele fala, Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Como é que, tendo começado no Espírito, vocês querem aperfeiçoar a obra de Deus na carne? Como é que, tendo começado a partir da consciência profunda da graça, vocês querem aperfeiçoar a partir da sua própria virtude? São essas manifestações que parecem espirituais, Paulo está dizendo. São as restrições, são as punições, é o autoflagelo, que parece até bonito, mas que não tem nada a ver com a manifestação do Evangelho. Orígenes, um homem famoso na história, ele, acredite ou não, ele castrou-se. Por quê? Porque ele achava que seus desejos desenfreados teriam fim no momento em que ele se castrasse. Meus irmãos, não é por aí. Porque não adianta você mutilar-se, quando, na verdade, a questão do pecado é uma questão ontológica, é uma questão de natureza. Não é apenas que nós pecamos enquanto seres humanos, a questão é que nós somos pecadores. É o que na teologia reformada a gente chama de depravação total. É o que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não há nenhum bom, nenhum sequer, nenhum que cumpra a vontade de Deus, que busque fazer a vontade de Deus. Ou seja, o ser humano ele é totalmente propenso ao mal, porque os nossos primeiros pais pecaram e nós estávamos neles, nós herdamos esse DNA do pecado, que só pode ser restaurado em Jesus Cristo. É uma tolice. É daí que surgem, por exemplo, e aqui não é uma crítica, meus irmãos, mas é um diagnóstico histórico. É daí que surgem a ideia dos conventos. É aí que surge o monasticismo. É aí que surge, inclusive, o celibato.
Quando? Por que convento? Por que monastérios? Por que movimentos monásticos? Já que o mundo é mau, e já que lá fora no mundo tem muito pecado, e já que eu tenho meus próprios desejos desenfreados, então eu me isolo do mundo para tentar viver uma vida um tanto mais agradável a Deus. Mas veja, você pode até não cometer aquele pecado que cometeria se estivesse lá naquele ambiente, mas o pecado é uma questão de mente e de coração. É por isso que Jesus ele vai ressignificar a lei quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não cobiçarás a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que... não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que cobiçar a mulher do seu próximo é culpado de adultério em seu próprio coração. Diego, a mesma coisa que cobiçar e praticar? É claro que não. São pesos diferentes, são atos diferentes. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que se você simplesmente tentar refrear os seus impulsos carnais, meramente a partir das regras feitas, não os preceitos bíblicos, mas as regras feitas por homens, você vai ser um eterno fracassado. Porque você vai se frustrar. É muito possível que você já tentou. Você tem alguma área de dificuldade na sua vida, e aí você fala: Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. E aí, quem sabe, você é até bem-sucedido por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas. Mas se você tentar vencer essa batalha, se você tentar vencer carne com carne, se você tentar vencer aquilo que são os apetites do mundo, com os apetites da sua própria natureza, você jamais será vencedor nessa batalha. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Esses preceitos não têm, ele diz, poder nenhum, absolutamente nenhum, para refrear os desejos da carne. Perceba, novamente, nós não estamos falando de princípios bíblicos. Nós estamos falando de ritos, regras e costumes criados por homens sem fundamentação na palavra de Deus. Perceba que não é a negação do pecado. Então quer dizer que eu não devo mortificar a minha carne diante do pecado? Não, não é isso. É a negação do que é lícito, fruto de uma distorção de entendimento. O que eu quero dizer com isso? Coisas boas. O ser humano ele foi feito, sim, para ter prazer ao comer, ao descansar, ao se casar, ao ter prazer no desenvolvimento de sua sexualidade. São coisas maravilhosas que Deus nos deu. E privar-se dessas realidades não é resolver o problema dos impulsos da carne. É tentar bloquear pelo lado de fora aquilo que só pode ser transformado a partir de dentro. Não funciona. É como uma panela de pressão. Aliás, é isso que a religiosidade faz. Ela te castra, simbolicamente falando. E aí você muda a conduta. E aí você fica um tanto vaidoso. E você começa a julgar aqueles que não vivem a partir da mesma medida que você vive. E dali a algum tempo, porque você está lutando a partir do seu próprio esforço, da sua própria virtude, do seu próprio mérito, dali a um tempo a panela de pressão explode, amigo. E aí você vai querer tirar o atraso de tudo que você não fez. Porque sua consciência não foi transformada. Seu comportamento foi cerceado. Mas a natureza permanece a mesma. Por isso é uma espiritualidade de espetáculo. Quem vive assim, ou vive uma hipocrisia, ou vive uma eterna ilusão. Ele se ilude achando que conseguiu, ou ele é hipócrita porque sabe que jamais conseguiu e jamais há de conseguir, mas se comporta diante da igreja e da sociedade como se tivesse conseguido vencer as batalhas, as suas próprias batalhas a partir da sua própria força. É uma espiritualidade de espetáculo. Eugene Peterson chama isso de uma autoprojeção advinda de uma religiosidade pretensiosa, isso é, orgulhosa, e infantil, é coisa de menino. Quem precisa de regra é criança. Adulto não precisa de regra. Você precisa, assim, você que já é adulto, crescido, você precisa alguém te forçar para ir para o trabalho? Eu espero que não, senão é coisa de menino. Forçar para cumprir suas obrigações? Espero que não, porque isso é coisa de menino.
Eu falo para os meus filhos de 7 anos ou de 2 anos, ou de 7 eu já nem preciso falar mais, que não pode botar o dedo na tomada, que não pode jogar coisa pela janela. Eu cerco-os de regras, por quê? Porque eles não têm maturidade o suficiente para viver a partir de sua própria consciência. Está tudo certo. Bebê precisa de regra, homem e mulher não. Homem e mulher precisa exercer a maturidade a partir de uma consciência transformada. E o que às vezes nas nossas igrejas nós estamos gerando? Uma infantilização perpétua. Quando a gente não leva as pessoas a refletirem por si mesmas a partir do Evangelho, mas quando nós acostumamos a dar respostas prontas. É por isso que, a não ser que a situação seja concreta, de sim e não, de pecado ou não pecado, é por isso que eu nunca digo a alguém em um aconselhamento o que ele deve fazer, porque isso não cabe a mim, cabe a ele ou a ela. Não cabe a mim essa responsabilidade de conduzir a vida de ninguém a partir das suas práticas. Cabe a mim abrir a palavra de Deus e dizer, esse é o balizador, esse é o norteador, agora cresça. Agora, faça as escolhas que você deve fazer. Mas pastor, e se eu for por esse caminho? Se você for por esse caminho, Deus vai contigo. Mas e se der errado? Assuma as responsabilidades pelos seus atos. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de gente adulta. Isso é coisa de quem não está mais na base da infantilidade. Menino quer a resposta pronta. Menino precisa de regra. Menino precisa do não toque, não coma, não manuseie, não veja, não olhe. Adulto sabe que a partir de uma consciência de maturidade conduz a sua vida. E é isso que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4. Que o projeto de Deus para nós, como sua igreja, é que não sejamos mais meninos, mas que sejamos adultos, e não quaisquer adultos, mas homens formados e perfeitos, tal como a estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. Paulo também vai dizer num outro momento que quando eu era menino, falava como menino e fazia coisas de menino, cresci. Então, há algumas coisas que tudo bem para um menino, para um bebê espiritual, para um novo convertido, está tudo certo. É o momento de fazer as perguntas, todas elas. É o momento de pecar até por excesso, no sentido de por onde é que eu vou, o que eu faço, eu não sei por onde ir. É isso mesmo, para menino a gente conduz dessa maneira. E aqui menino não no sentido pejorativo, mas menino no sentido biológico, acabou de nascer. Mas não podemos permanecer meninos por 10, 20, 30, 40 anos. Paulo está dizendo, não é por esse ascetismo, não é por esse desenvolvimento de espiritualidade marcado por regras. Porque, repito, ou você vai ser um iludido, achando que está cumprindo a vontade de Deus a partir de sua própria força e de sua própria virtude, ou você vai ser um hipócrita. E vai fazer do campo da espiritualidade um palco para a sua autoprojeção. É a persona. É a atuação. É o sofisma, é o que parece, mas não é. Ou seja, você pode fazer isso tudo. Você pode se privar de todas as maneiras. Mas regras externas não têm a capacidade de resolver o problema do pecado no coração humano. Talvez você já tenha ouvido falar de um autor chamado Joshua Harris. Ele ficou muito famoso quando ele escreveu a partir das percepções do que deveria ser um namoro cristão, e ele deu origem, penso eu que foi ele deu origem a essa ideia de um namoro corte, que ficou muito popular, mas muito popular. Namoro corte é o tipo, me perdoem a expressão, mas é o tipo de tolice, é o tipo de babaquice, que parece sábio espiritual, mas não tem nenhum fundamento bíblico. Namoro corte é a privação dos sentidos, e eu não estou encorajando ninguém a ultrapassar limites, de modo algum. A palavra de Deus propõe castidade pré-conjugal. Mas namoro corte não pode pegar na mão, não pode beijar, não pode ter qualquer manifestação de afeto, porque é pecado aonde na palavra de Deus isso é dito, que é pecado, pegar na mão do seu namorado, sua namorada. Eu sei que para quem está começando a vir para a igreja, assim, falando, o que esses caras estão falando? Eu sei, os crentes são difíceis de entender mesmo, ignora essa última parte. Eu gostaria de lembrar que esse tipo de coisa nunca entrou aqui na igreja, se você está chegando e está com dúvida, tá? Aí o camarada, assim, falou para o mundo inteiro, namoro corte. Aí passou uns anos, ele se divorciou, disse que não aguentava mais a mulher e disse que não era mais cristão, apostatou da fé. Está vendo? Coisa de menino. Coisa de gente que precisa de regra e precisa de um quadrado.
para tentar viver uma espiritualidade de espetáculo e uma espiritualidade de aparências. Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós não tenhamos que desenvolver as nossas disciplinas espirituais. Aí sim, essa é uma orientação bíblica. Como é que nós vamos vencer essas realidades? Através de leitura bíblica, através de jejum e oração, através de fortalecermos a nossa relação com Deus, através das disciplinas espirituais. E aí o reverendo Augusto Nicodemos diria que a santificação é um processo irresistível na vida do verdadeiro salvo. Então não é ser santo para alcançar a Deus, é a santidade como consequência natural na vida daquele que já foi alcançado por Ele. É o processo que Deus vai gerando em mim e em você, onde cada vez mais eu me pareço com Cristo Jesus. E é interessante, é um desafio, porque seres humanos são seres de carências. São seres desejantes. De modo que se nós não estamos supridos em Cristo, nós tentaremos uma satisfação em tudo aquilo que não é Cristo. Seja pela regra, seja pela religiosidade, seja pelo prazer desenfreado, seja por aquilo que a psicanálise chamaria das nossas pulsões, esses desejos absurdos, incontroláveis, nós tentamos preencher de outras maneiras. Agostinho, século IV, ele teria a dizer que a consciência do nosso pecado nos gera humildade. Não é verdade isso? Quando eu vejo quem eu sou à luz da palavra, e é isso que a palavra está dizendo, versículo 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Quando eu olho para a palavra de Deus como um espelho, eu me dou conta de quão falho eu sou. E isso me mantém humilde. É por isso que vaidade é antagônico ao Evangelho. Não faz sentido o cristão orgulhoso. Porque o cristão é aquele que reconhece que, em essência, é pecador e carente da graça de Deus. Então, qual é o caminho? Capítulo 3, ele começa a dizer isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Portanto, já que, duas expressões fundamentais. Portanto, à luz de tudo que foi falado, não apenas aqui no final do capítulo 2, à luz de tudo que foi falado nos 2 primeiros capítulos de Colossenses, à luz do fato de que Cristo é Senhor sobre tudo e todos, à luz do fato de que Ele é Senhor supremo, de que nós entregamos a nossa fidelidade, nossa submissão a Ele, que não há área da existência a qual Ele não haja, à luz do fato de que nossos pecados foram perdoados, nossa consciência foi liberta, nossa escravidão espiritual ficou de lado. Portanto, por tudo isso, já que vocês ressuscitaram com Cristo, eu amo o fato de que está no passado. Porque qual é a nossa crise? Muitas vezes, a nossa crise diz respeito à dúvida sobre um dia nos tornarmos ou não aquilo que nós almejamos ser. E aí a gente fica ansioso. Não é isso? A nossa crise às vezes é o quê? Eu olho para quem eu sou, eu olho para a palavra e posso perceber, ou ao menos aparentemente notar, de que aquilo que eu deveria ser não é o que eu sou hoje. E a gente vive uma crise. Porque a gente está achando que o projeto de Deus é nos tornarmos, quando na verdade o projeto de Deus é entender quem somos. Então, não tem a ver com o futuro, tem a ver com a eternidade. Porque o futuro é o amanhã, a eternidade é o sem tempo. Quando eu entendo que eu vivo a eternidade agora, e não vou viver a eternidade apenas amanhã, na sua consumação, eu entendo que eu não preciso viver a partir de um poder que vai me ser dado, mas eu entendo que eu posso viver hoje a partir do poder da ressurreição, que já é concreto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. Paulo está dizendo, assumam essa nova identidade. Sabe o Rei Leão que voltou aí há algum tempo e vários pais e mães usaram seus filhos como desculpa, porque só queriam assistir o Rei Leão, mas eles fingiram que era para os filhos, tipo eu, assim, e a Aline. E aí eu ia falar o menino, é o Simba,
que não é um menino. O Simba, ele estava lá com crise de identidade. O Rafiki chama, leva para o espelho d'água, e aí tem aquela epifania, né? O Mufasa nas nuvens. Quem não viu o filme, provavelmente viu o desenho, é a mesma coisa. Se você não viu nenhum dos dois, eu não faço ideia de que mundo você vive. Mas, então eu posso contar o que acontece. Ele chega, e aí primeiro ele vê seu reflexo, e depois ele vê o reflexo do próprio pai. E é uma coisa assim, quase que teológica, porque dos céus profere-se uma voz, sabe, das nuvens, diante das águas. Me lembra muito Mateus 4, o batismo de Jesus. E aí o Mufasa, ele fala, lembre-se de quem você é. A crise do Simba em uma vida libertina dizia respeito a uma confusão acerca da sua identidade. Tanto que quando os amigos dele percebem ali que ele é rei, né, quando chega a Nala, e ele fala, como assim rei? Porque ele não vivia como um rei. Ele vivia como um foragido. Ele vivia como um bastardo. E não há nada pior do que um filho com mente de escravo. Carente de amor, porque se esqueceu de quem é. Esqueceu que tem um pai. É o filho pródigo. É a síntese do Evangelho. É alguém que, tentando viver a partir das suas próprias carências e apetites, vive uma vida que não condiz com quem ele é, até que ele se dá conta e ele fala, eu tenho um pai, eu tenho casa, eu tenho origem, eu tenho família, eu tenho herança. Eu preciso voltar, eu preciso pedir perdão ao meu pai. E eu creio que depois de tudo que eu fiz, se eu pedir perdão, ele me aceita como escravo. Então ele entendeu, mas mais ou menos entendeu. Ele entendeu que ele tinha pai, que ele tinha origem, que ele tinha casa, mas mente de escravo. De modo que quando ele volta, ele fala, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, aceita como um dos teus escravos. O pai ignora. O pai fala, traz uma roupa, traz uma sandália, chama o camarada ali do cartório, põe o nome dele de novo na herança, mata o novilho, vamos fazer um churrasco, meu filho que estava perdido foi achado, meu filho que estava morto agora está vivo. Ou seja, que papo é esse? Você é meu filho, você não é empregado. Não interessa o que você fez, não interessa a sua vida pregressa, interessa que você está no lugar de onde você nunca deveria ter saído. Interessa que agora você se lembrou que eu sou seu pai, você é meu filho e agora você vai viver condizente a essa realidade. Porque filho meu não vive como bastardo. Essa é a mensagem do Evangelho. E às vezes nós somos filhos, tentando ganhar o amor do Pai, a partir do nosso trabalho, e a partir das regras sobre nós impostas por nós mesmos e não pelo Pai. O que Paulo está dizendo? Assumam sua nova identidade. E o versículo 2 é fundamental. Porque o versículo 2 diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja, não é aquela desconexão gnóstica, não. De separar céu e terra como espiritual ou profano, não. As coisas que vêm do alto, conforme Cristo está no alto, assentado à direita de Deus, mantenham sua mente a partir de uma cosmovisão cristã. A partir de uma percepção de quem Cristo é. Enxerguem o mundo, as coisas terrenas, a partir de uma visão celestial. Vivam como cidadãos da terra, a partir de cidadãos da Nova Jerusalém. E aí, aqui, essa expressão pensamento, e ela é chave, mantenha o pensamento nas coisas do alto, vem do grego phronesis, que aqui é traduzido por pensamento. Frônesis não tem tradução no português. Por quê? Porque aqui é traduzido como pensamento. Mas Paulo vai usar a mesma palavra em Filipenses 2,5, quando ele diz, tenham a mesma atitude de Jesus Cristo. É a mesma palavra. Mas espera aí, mas é pensamento ou é atitude? Aí, quando ele vai escrever aos Romanos, e ele vai falar da crise de um homem que vive debaixo da lei e não ainda debaixo da graça pelo Espírito vivificador, que se percebe como alguém completamente perdido e diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Quando ele usa essa mesma palavra ali, ele não está falando de pensamento, ele não está falando de atitude, ele traduz ali como desejo. Então, espera aí. É pensamento, é atitude ou é desejo? São os três.
São os três. É mente, coração e atitude. É pensamento, ato, sentimento e vontade. Ou seja, essa ideia dessa palavra grega escolhida pelo apóstolo Paulo é que traz a harmonia entre boa ação, boa vontade e prudência. Porque nós vivemos, às vezes, esse questionamento a nós mesmos. Como é que nós queremos, às vezes, agradar a Deus e a gente não agrada? Sempre. Como é que nós queremos viver de modo coerente e nem sempre a gente consegue? E, sobretudo, pessoas que querem viver debaixo da lei. E aí a gente percebe que tudo rema contra. Tudo na nossa natureza deseja aquilo que é anti-reino de Deus. Então, qual é a resposta? Não é por regras externas. O apóstolo Paulo está dizendo, não é pela privação de sentidos, não é pelo mero desenvolvimento moral, não é pela religiosidade vazia, é pelo quê? É pelo poder de uma nova vida em Cristo Jesus. Quando o versículo 2 traduz por mantenha o pensamento nas coisas do alto, uma outra versão, a paráfrase de Eugene Peterson, a mensagem, alguns de vocês eu sei que se utilizam dela, ele diz, hajam, não é pensem, é hajam de acordo com essa nova vida. Eu acho maravilhoso, porque essa é a ideia. Não é apenas querer fazer, não é apenas desejar. Por quê? Tem muita gente que tenta viver o evangelho com base do emocionalismo. Eu quero. Mas se você só quer e você não pratica, não adianta nada. Outros pensam, ficam no campo da reflexão, mas não têm seu coração transformado e não têm suas atitudes manifestas. Então, você está no campo do intelecto, mas isso não se manifesta na realidade. Não é só querer, não é só pensar, mas também não é só fazer. Porque o fazer é o legalismo, o fazer é o ativismo, o fazer é o pragmatismo. Só fazer sem ter consciência e afetos transformados não muda absolutamente nada. O que acontece em Cristo Jesus, e é o grande segredo que o apóstolo Paulo está tentando mostrar a nós. Porque eu já ressuscitei com Cristo, pelo menos 3 coisas mudam: a minha mente, os meus afetos e a minha atitude. Agora há uma harmonia naquilo que eu penso em fazer, naquilo que eu desejo fazer e naquilo que eu acabo fazendo. Eu reflito a partir da palavra de Deus e eu sei qual é a vontade dele. Mas ao buscá-lo na sua vontade, meu coração é transformado. Agora eu quero fazer a vontade dele. E porque eu sei o que fazer, e porque eu quero o que fazer, ou porque eu quero fazer aquilo que precisa ser feito, então eu faço. Então eu pratico. Então isso se manifesta, aí sim, como consequência natural do meu relacionamento com Deus. Não o contrário. A nossa dificuldade é quando nós pensamos que há algo que eu possa fazer para merecer mais. Ao invés de me lembrar que tudo o que precisava ser feito para a minha salvação já foi feito por Cristo Jesus. Agora cabe a mim viver a partir da minha nova identidade. Porque aí sim, tendo sido salvo sem transformação, é uma discrepância. Ser filho e não comportar-se como tal é uma ofensa ao próprio Pai. Agora a gente colocou na ordem correta. E quando nós somos tentados em duvidar sobre a minha realidade aparente e aquilo que eu haveria de ser, olha o que os versículos 3 e 4 dizem, para encerrarmos o nosso texto. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu amo a beleza da palavra de Deus nos detalhes. Diego, eu sei que eu não sou o que eu deveria ser na plenitude. É verdade. Na plenitude, na prática, é verdade, eu também não. Mas o apóstolo Paulo não diz, um dia você se tornará. Não, um dia será manifestado na plenitude aquilo que você já é em Cristo, na sua essência. Perceba isso. É fundamental. Não é que nos tornaremos um alguém diferente, é que seremos manifestados na plenitude da nossa identidade. Nós somos uma obra em construção, mas já que ressuscitamos com Cristo, essa nova vida é possível. E essa é a percepção do reino de Deus.
Quando Cristo vem e diz, o reino está diante de vocês, é o já, mas ainda não. É saber que um dia a plenitude dos fatos haverá de ser visível diante dos olhos, mas que já hoje eu posso viver a vida do reino. Já hoje eu posso viver uma vida vitoriosa, porque já hoje eu sou perdoado por Deus. Já hoje eu sou liberto em Deus. Como eu disse, nada pior que um filho com mentalidade de escravo. O que o apóstolo Paulo está nos desafiando? A sermos hoje, não amanhã, mas hoje, tudo o que Deus já quer que nós sejamos. E a palavra diz que quando o nosso coração nos condenar, Deus é maior que o nosso coração. Quando nós somos iludidos e tentados a pensar tudo o que nós não somos, nós devemos olhar para um texto como esse e lembrar tudo que nós já somos em Cristo Jesus e viver a partir do poder da ressurreição, hoje. Amém?